O que são spans órfãos e como evitá-los no rastreamento distribuído? Os spans órfãos são aqueles spans em que ele tem marcado ali nos seus dados, tem marcado qual que é o parent span ID, ou seja, qual que é o span que deu origem a esse span que a gente está falando, mas esse span ele não foi encontrado no nosso banco de dados. Então, como é que geralmente acontece esse tipo de situação? Temos um sistema A que vai chamar o sistema B, e nessa comunicação entre o sistema A e o sistema B, ele vai fazer uma chamada para fazer um pagamento, para enviar atualizar um estado de algum inventário, alguma coisa assim. Mas na parte do payload, na parte da comunicação entre o A e o B, a gente vai passar os cabeçalhos de rastreamento distribuído, os cabeçalhos de propagação de contexto. Esse cabeçalho ele vai incluir o Trace ID, o Span ID e o Parent Span ID. E aí essas informações eles vão chegar no sistema B. O sistema B vai deserializar esse conteúdo e vai montar um novo Span Context. Esse contexto de Span, esse contexto do trecho, ele vai então conter o Trace ID, o Span ID e o Parent Span ID. O que pode acontecer é, quando eu for emitir os meus spans do serviço B para o meu collector, quando eu coletar as minhas transações e mandar isso aqui para o meu collector, eu posso estar fazendo referência ao span ID que iniciou a transação lá no serviço A, só que talvez o serviço A não tenha um collector configurado de forma correta, ou então a comunicação entre o serviço A e o collector tenha sido quebrada e aí o servidor A decidiu jogar os dados fora. Então o que acontece é a gente acaba tendo um pedaço de uma transação chegando no nosso collector no serviço B, relacionados aos trechos, aos spans do serviço B, só que os trechos do serviço A, eles não chegam lá no nosso serviço. O que pode acontecer também é de que a gente tem uma má configuração do nosso serviço A. Então a gente acaba tendo, e se a gente tem A, B e C, e o B está com esse problema, então a gente acaba tendo um rastro que ele tem um buraco no meio. A gente acaba tendo um rastro do serviço A, que ele origina o nosso rastro, e a gente tem os spans, os trechos desse A, ele faz a conexão com o B faz toda a transação, faz a propagação de contexto bonitinha para o C, ele está instrumentado, só que a configuração do meu collector para o B ele não está funcionando. Então o que acontece? A gente acaba não tendo os spans, os trechos do B sendo emitidos para o nosso collector. E aí nós temos o serviço C ele recebe o contexto do span do serviço B e ele manda sim os seus trechos para o collector. Então a gente acaba com um rastro que tem os spans do A e do C, mas não temos os trechos do B. Então a gente acaba tendo um rastro com buracos no meio. Então isso é problemático porque na hora que a gente está às 2 da manhã depurando a nossa aplicação, a gente precisa ter informações confiáveis. A gente precisa conseguir abrir esse trecho das transações entre o A, B e C e ver que o A chamou o B, que chamou o C, e a gente precisa ver as informações do B. Se a gente não vê as informações do B, talvez essa seja uma informação crucial para a gente entender o porquê que as coisas estão dando de errado na nossa aplicação. Uma outra situação com spans órfãos é quando a gente tem, ou aí seria o span quebrado, o trecho quebrado, a gente tem o A que faz a conexão com B, que faz a conexão com C, só que o B não tem nenhum conhecimento de rastreamento distribuído. Então ele fere a primeira regra do rastreamento distribuído, thou shall not break the chain, você não deve quebrar a corrente. Então, não quebrarás a corrente. Então o A faz a chamada para o B simplesmente ignora, e o C, quando ele começa um novo span, ele fala, bom, eu não tenho um contexto aqui, então eu vou começar um novo rastro, de forma que a gente acabe com 2 rastros para a mesma transação. E isso também é um problema, porque a gente acaba não conseguindo entender exatamente tudo o que aconteceu naquela transação.